Boa noite, bem-vindos, Luciane, Luiz, querido, Kerly, Karina, bem-vindos, Eliane, Zeli, Danusa, querida, vou chamar a tua mana agora, ver se ela me recebe. Oi? Oi, tudo bem, meu amor? Tudo bom? Tudo bem? Tudo? Agora, nessa fase inicial, eu fico cumprimentando o pessoal. Danusa já entrou, É. Francisca, Humberto, Susan. Paula, Gisele, boa noite, queridos. Boa noite, Eliane, Thaís, Jana, Natasha, a minha mãe está ali também, Andréia, Débora, Júlia, Amigas. Lúcia, queridos, muito prazer assim, estar aqui de novo. Esse mês a gente vai falar todo ele relacionado com o câncer de mama. O Jackson acabou de entrar, o Rael, que é lá do salão, onde eu vou, Simone, Lori, A Lore Zeli, é uma grande amiga, Ju. A a Lore é uma Larissa. grande amiga que teve câncer de mama também. Seja bem-vinda, Jana Flores, temos saudade. Lembra da Jana? Querida, Uhum. Jaque, sejam bem-vindas. Nós geralmente começamos a live, Cláudia, 25, então nós temos esses minutos iniciais ali. Tu tá vendo as pessoas que estão entrando aí também? Tô, tá vendo? Uhum. Aí tu pode cumprimentar os teus conhecidos. É, já entrou a família, minhas amigas, vizinhas. Maria, querida, sejam bem-vindas. Esse é um assunto que nós não gostamos muito de falar sobre, mas Tânia, minha irmã, seja bem-vinda, Rosane, Michele, Flores, acho que deve ser Edu, querido, teu mano. Nossas famílias estão em peso aí. É, Duda, Rodaica, Rodaica daqui. bem-vindas, querida. Tu E sabes Ju, que eu tive um 2020, eu acho, a Danusa ali, querida. Em 2020 eu tive um caso de uma paciente que, assim, como é que eu vou dizer? Ela também, assim como tu, ela quis mostrar para as pessoas, né, o uhum. câncer. Tem pessoas que se escondem, que não querem falar, que não querem que os outros saibam, né? Então a gente não sabe como cada um reage, né? Uhum. E a paciente, ela colocou um dia ali na postagem dela que Isis, querida, Tânia Maria, Zenir, Leni, e ela falou assim, né? Como é difícil, os médicos não falam. A gente quer saber, mas eles não dizem. Aí eu falei com ela em box, né? Aí eu disse para ela, eu já estou velha na medicina e eu ainda tenho uma dificuldade tão grande de dizer, de dar o diagnóstico para o paciente, né? Que nem no teu Ah, caso, sabe? Só de tocar eu já sabia que era. Então eu disse para ela, a gente não quer dar essa notícia. Então para confirmar é só depois que a gente já está com o diagnóstico na mão, né, Cláudia? Porque a gente até o último minuto a gente quer que não seja câncer, né? Então é uma a palavra palavra câncer também é uma palavra que aterroriza. que Ju, mexe. eu acho que tem uma amiga minha que me ajudou muito, que ela fez eu inverter essa situação, assim, de vamos deixar o câncer de lado, vamos falar essa situação, fica mais Sim, leve, porque o é. câncer aterroriza, né? Uhum. Quando a gente recebe o diagnóstico ali, é como se a gente estivesse já recebendo uma sentença, assim, né? Mais ou menos isso. Rodrigo, Vanessa, Deon, querida, Ana Karina, Ai, minha filhada. querida, sejam bem-vindas. Cláudia, se apresenta para nós. Eu vou te apresentar. A Cláudia é minha cliente, minha amiga. Eu sou cliente dela, que a Cláudia é arquiteta, então nós temos uma relação aí que já passou dos 20 anos, né, Cláudia? Faz Seja tempo, né? bem-vinda, muito obrigada assim, por vir aqui contar a tua história e servir de exemplo, né? Quando a gente tem situações difíceis, como é que a gente pode reagir, né, sem se desesperar, né? Uhum. Então, a palavra é contigo, Cláudia. Te apresenta para Para nós. quem, para quem não me conhece ainda, então eu me chamo Cláudia. Como a Ju falou, a gente já se conhece há bastante tempo.
como paciente, médica, amiga e muito mais, né, Ju? É. E, enfim, além da minha profissão de arquiteta, eu comecei em 2018, 19, com algumas terapias, que antes se chamava as terapias alternativas, hoje já tem o nome de terapia integrativa complementar, né? Porque são terapias que complementam os tratamentos tradicionais, né, Ju? E eu acredito que isso também me ajudou muito a ver a minha doença de outra forma, né? Quando eu tive o diagnóstico do câncer. Oi, Cláudia. A Cláudia saiu um pouco fora do ar. Como a Cláudia saiu ali, eu mais ou menos vou relembrar o que aconteceu com a Cláudia. A Cláudia, ela tinha exames normais do dia 5 de julho de 2021. Mamografia, eco mamária e ressonância. Não tinha nada. Os cistos, ela tinha simples assim. E era para repetir em um ano. Nesse meio tempo, a Cláudia engravidou. E ela... A gente estava vendo as datas agora. Eu vou chamá-la novamente. Nós estávamos vendo as datas no dia 7 de outubro do ano passado. Ela me mandou uma foto com uma mancha na mama, perguntando se aquilo ali era uma reação hormonal da gravidez. E aí eu disse, não, Cláudia, não é. E eu, nas sextas-feiras, atendo em Porto Alegre, isso era uma quinta, eu mandei ela aí no outro dia, era 8 de outubro, às 8 da manhã a Cláudia foi, e aí quando eu fui examiná-la, quando eu toquei, eu já sabia que era. E aí ela, né, naquele... Eu tô contando a tua história, como ficou fora do... Acho que a minha internet aqui caiu. Então, assim, só vou contando assim do diagnóstico, né? A gente foi no dia 8, aí ela fez uma eco ali no Mãe de Deus, o Dr. Lúcio De Carli me ligou e confirmou que era. E na semana seguinte a Cláudia já fez a biópsia no dia 11 e no dia 14 o patologista 13. lá do... Dia 13, desculpa, foi um dia Dia depois. 13, hoje faz exatamente um ano, né? Aí o patologista lá do Mãe de Deus me ligou, né, frente à situação que ela estava grávida, para me dar o diagnóstico que era câncer. Então aí agora a Cláudia vai contar a partir de agora, né, Cláudia, como é que foi tua saga. Então no primeiro dia ali, como eu estava falando, é aquele horror, a gente, né, perde o chão. Porque comigo, geralmente, pergunta, né? Hã? Por que comigo? Não fiz essa pergunta, Ju. Não. Em nenhum momento passou na minha cabeça assim, por que comigo? Porque essa Não, parte nunca passou, nunca passou. Eu só pensava assim, como que aconteceu, né? Mas eu tenho que fazer de tudo, porque eu não posso, a única coisa que eu não posso deixar minha filha. Porque, como eu disse, o medo vem e aí é o medo da morte, porque a palavra é muito forte, né? Uhum. E aquele dia eu me permiti. A internet da Cláudia saiu de novo. Cláudia, tua internet está saindo e voltando. Oi, Cláudia. Então, a gente vai fazer assim. Enquanto a Cláudia fica se ajeitando lá com a internet dela, teve uma paciente, a Kelly, que me perguntou ali se o aspecto é o mesmo. O aspecto é o mesmo, né? Como a Cláudia tem prótese de mama, então ficou bem mais fácil de tocar. Então, ele era um nódulo, só que ele era duro e fixo, né? Ele não era móvel, que normalmente quando a gente faz o autoexame, ou a paciente faz o autoexame, ou a gente examina a paciente, a gente acaba sentindo ele endurecido e normalmente ele não sai do lugar. Então, o da Cláudia ele era um nódulo que não era muito grande. Deixa eu chamá-lo novamente aqui. E a Lorissane, aguardar um pouquinho. Então, o câncer de mama, que aí eu vou falando a parte que é o que toca para mim, né? O câncer de mama, ele é um câncer, na verdade, não é um câncer muito comum. Eu, por exemplo, durante todos esses anos que eu sou obstetra, eu nunca tinha caso. Cláudia, eu tô fazendo assim. Quando tu sai, eu tô falando um pouco da minha parte, né? Eu mudei aqui agora, Ju, para ficar com a internet mais próxima.
Em relação à incidência do câncer de mama, né? Uma paciente aqui perguntou se o aspecto do nódulo é o mesmo. A gente sente normalmente o mesmo toque na mama de grávida ou não. A Cláudia estava na fase inicial, né, Cláudia? Exatamente, tu dava quantas semanas? 9 semanas. 9 semanas, né? Era bem inicial. Em todas as situações que acontecem na gestação, até as 12 semanas, tudo é difícil, né? A gente tem medicações que não pode tomar. Então, ali a gente estava numa situação que nem mamografia foi feito só a eco, e a biópsia foi guiada pela eco, né, Cláudia? Pode continuar, à vontade. Não, até, né, Ju, eu me lembro bem direitinho que tu me falou numa consulta, né? Foi um anjinho que botou a mancha no meu seio, porque se não fosse a mancha, eu não teria visto, não teria tocado, porque meus seios já estavam inchados da gravidez, né? Jamais eu teria percebido. E justo naquele dia que eu fui me despir para tomar banho, eu estava na frente do espelho. Né? Também não ficava sempre na frente do espelho, mas eu tirei a roupa e vi a mancha e toquei. E aí que eu senti a bolinha, mas também não tinha me preocupado, né, Ju? Porque em julho, né? Não sei se a gente falou isso antes. Em julho eu tinha feito todo o meu check-up e não tinha nada. Então, para mim, aquilo ali podia ser coisa realmente da gravidez. Foi uma surpresa. Quando depois a gente fez ali a consulta, fiz a eco com o Dr. Silvio e a biópsia. Até então eu tava ali, né? Lúcio. Dr. Lúcio. O Dr. Lúcio. Dr. Silvio. Dr. Lúcio. Tava na expectativa que não, é coisa da gravidez, né? Apesar de que ele, assim, ele é muito querido, mas no falar ele já, né, é um nódulo, é bem diferente, né? Então, eu queria escutar uma outra coisa, mas eu, no fundo, sabia, né? E então, lá no dia 13, que eu recebi o diagnóstico, que eu tava falando, ele ia me permitir, então, sentir todas as coisas ruins que eu poderia sentir. Né? Minha família ali comigo, meu marido, minha filha. A minha amiga, essa Lori, que eu tô te falando ali, ela me visitou e ela me deu uma acalmada. Ela, tô aqui, eu passei por isso, eu tô viva, eu tô bem, né? Vê isso, me enxerga, né? Então, acho que isso também me acalmou. E depois tu também já tinha agendado para mim, né, Ju, mastologista. Então, já tava assim tudo encaminhado. Então, aquele dia ali eu fiquei ruim, no outro dia eu já tava antenada, eu disse, não, eu vou fazer de tudo que eu puder para me curar. E não vou me deixar abater por isso, né? Do dia do diagnóstico, Ju, até o dia que eu fiz a cirurgia, eu usei inúmeras coisas alternativas, né, complementares, para eu me sentir melhor, para eu ajudar na minha cura. Na primeira consulta com o mastologista que tu tinha agendado para mim, ele já me clareou que era um carcinoma invasivo, grau 3, triplo negativo, que ele era bem agressivo, mas que ele respondia bem ao tratamento, né? Melhor que nos casos hormonais lá, então que tinha um tratamento mais vagaroso, né? E que eu poderia manter a gestação. Então aquilo ali também me deu força, porque era uma coisa que eu queria muito, tu sabe, tu me acompanha, eu queria muito ter outro filho, né? Então aquilo me aliviou e me disse, bom, agora vai, não vai dar certo. E aí, enfim, passei por outro mastologista, que no fim foi o que me operou, né? Que foi super efetivo. Como a gente estava na dúvida se eu ia fazer tratamento, é o Dr. Rogério Grossman. Ele se a gente estava na dúvida. Ele é especialista, ele é mestre, né, em patologias na mama em gestante. Então, na hora ali da consulta dele, eu já saí com os papéis da baixa, ela disse, não, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar, e depois a gente vai ver o tratamento. Com 12 semanas, eu tive que esperar 12 semanas. E aí eu fechei as 12 semanas, já fui para cirurgia, fiz o setor da mama só, né? Eu tirei então só parte da mama. E como eu estava grávida, eu tirei o linfonodo sentinela, né? Porque eu não pude usar os outros recursos que tinham. Só vou explicar o linfonodo sentinela, Cláudia. Normalmente se infiltra, né? Se injeta um material radioativo lá na medicina nuclear no nódulo e aí ele vai para a axila.
Então, se é um linfonodo, é sentinela, porque se for nele, aí teria indicação de fazer esvaziamento axilar, só que no caso da Cláudia não foi usado esse produto, né? Justamente porque ela estava grávida, então nesse momento foi feito só retirado o nódulo sem ter essa outra técnica junto. Isso. Então, aí depois da cirurgia, mais uma espera, né, Ju? Porque daí a gente tem que esperar a biópsia do material. Tudo novo para mim, porque eu não sabia nada, né? Como é que acontecia? Eu, para mim, fazia biópsia, resolvia e deu, né? Mas não, é todo um processo. Então, daí agora eu tinha biópsia do material da cirurgia, para definir tratamento. Quando veio o resultado da biópsia da cirurgia, até alguns médicos ficaram estranhando, porque na eco, meu tumor tinha 1 centímetro. Na biópsia, ela também marcava, porque eles têm uma medida lá, né, de ponta a ponta. E quando veio o resultado do material da cirurgia, ele estava 50% menor. Ou seja, eles estavam com 5 milímetros e a parte invasiva era 75% de 5 milímetros. Então, por isso, eu acabei fazendo só a radioterapia. Apesar de que o primeiro oncologista que eu consultei... Posso fazer um adendo aí? Nós passamos um dilema na gestação, porque assim, a Cláudia consultou com um oncologista que tinha sugerido fazer quimioterapia na gestação. E ficou naquela dúvida, né? Faz, não faz, e tu já estava, acho que 24 semanas, se eu não me engano. E aí foi com quase 30, né? Não, já tinha, foi antes. Que daí era até 28 semanas que daria para fazer a quimio, lembra? Que daí só daria para fazer uma quimio. Então, uma quimio não ia mudar a tua situação. Então, acho que seriam umas 2 aplicações que dava no máximo, que ia fazer com um intervalo menor. Que daí o questionamento era que se não era, tipo, não ia fazer diferença no teu tratamento, como depois se viu que não era necessário, pelo menos a gente não causou nenhum mal na Mas, menina. Ju, também teve essa situação que esse primeiro onco, ele queria fazer quimio, né? E eu tive umas 3 consultas com ele. E na terceira consulta, que foi a última, que era para definir quando que eu ia iniciar a químio, eu saí de casa e até comentei com meu marido, eu vou chegar lá e vou dizer que eu não vou fazer químio. Não, né? Não assim, eu vou decidir. Eu não vou precisar fazer químio. E aí eu cheguei lá e justamente ele disse, não, olha, não vai dar pra gente fazer a químio porque o intervalo é muito pouco, então a gente vai deixar para ver depois. Porque o meu caso ali, ele estava bem numa divisa de medidas, assim, que era por muito pouquinho que ele dizia que achava que precisaria fazer a quimio para ficar, assim, mais seguro, né? Porque tinha as chances ali de 8 e 16, entre quem faz quimio reduz em 50% ali, sei lá. E eu disse, bom, eu vou consultar um outro onco, quero ter uma outra visão. E aí com esse outro onco, que acabo constando até hoje, né? Ele fez também todos os cálculos, me mostrou de todas as hipóteses que eu não precisaria fazer aqui, que só a rádio já tratava e que, no fim, eu tinha tido muita sorte de ter pego super no início, né, com o toque, enfim, e o tumor era pequeno, na cirurgia estava menor ainda, a parte invasiva era bem pequena. Então, que tudo relacionado, assim, que eu poderia fazer só a rádio. Agendei todo o processo da radioterapia, né? Fiz todas as consultas. Pós-parto daí, né, Cláudia? Só para nós nos organizar no tempo. Sim. Desculpa. Eu tive que esperar a neném nascer, né? Lógico, porque a rádio não pode, né, fazer gestante, né? Porque daí é um processo que pode interferir na saúde do bebê. Então, eu ia esperar a neném nascer, 2 semanas depois eu ia começar a rádio. Minha neném nasceu linda, perfeita, maravilhosa. Depois, no final da live, eu mostro minhas lindezas aqui para vocês. Né, pelas mãos da Ju, as duas. E 2 semanas após, então, eu já estaria começando a rádio. Porém, um pouquinho antes de eu ganhar a nenê, eu senti uma outra bolinha. Um pouquinho mais acima do seio. Bem durinha também, né? Eu achei estranho, assim, tá bem parecido, né, com aquilo, mas vamos ver. Pode ser coisa da lactação agora, porque tá bem no final da gestação, né? Consultei de novo com o mastro, consultei com o onco.
E eles sugeriram, então, que eu esperasse a neném nascer, esperasse um mês, amamentando bem ela, para ver como ia ficar. Porque se fosse alguma coisa de lactação, né, da amamentação, que ia desmanchar. E nisso, antes eu tinha feito uma eco com o Dr. Lúcio de novo, e na verdade ele viu 2 nódulos, não era um só, eram 2. E ok, esperei a neném nascer, amamentei o máximo que eu pude. Um mês depois fiz a outra eco, um dos nódulos havia sumido, porém um, que era o que eu tinha visto mais acima do seio, permanecia. Fizemos uma nova biópsia e tivemos um diagnóstico novamente de carcinoma, né? Então eu tive que adiar meu processo de radioterapia também, não consegui iniciar, porque eu tive que fazer uma outra cirurgia. Então, nessa outra cirurgia também eu já estava, quando eu fui na consulta com o Márcio, eu já fui pensando assim, bom, agora eu vou ter que fazer mastectomia, né? Porque, de novo, né? E ele, muito efetivo e seguro, também me falou, não precisa, a gente vai fazer um setor de novo e vai ficar tudo bem. E ok, eu confio nele, né? Que eu acho que ele me passou muita segurança, eu confiei nele. Então, vamos lá, doutor Rogério, vamos fazer a nova cirurgia. E foi super rápido também, que eu fiz a consulta com ele numa quinta, na segunda eu já operei. E eu operei amamentando, então foi mais complicadinho, porque cortou o ducto mamário, extravasou muito leite, né? Tive que fazer um tratamento para não infeccionar. Tive que... No fim, acabei parando de amamentar nesse período, porque a nenê teve que pegar mamadeira, porque eu não pude, né? Nessa segunda cirurgia eu usei esse líquido, né, Ju? Como é que é O material radioativo pro Isso, esse linfómetro. material radioativo para na cirurgia, então eu não podia amamentar por 2 dias. Então ela acabou acostumando com a mamadeira e hoje é o que alimenta ela. E depois da cirurgia, o doutor Rogério já tinha me instruído que eu fizesse cirurgia e já iniciasse a rádio, para já fazer o tratamento complementar ali. Mas aí tem que esperar um mês, né? E nesse um mês também eu fiz o acompanhamento com onco, né? Tava tudo certo para eu fazer a rádio, ok, ele autorizou. Comecei a fazer a rádio e aí saiu o resultado da minha segunda cirurgia. E até então não tinha saído a biópsia, né? E na biópsia mostrou, então, que era a parte invasiva pequena, de novo. Então, mais uma vez, né? Eu poderia realmente continuar com a rádio, porém nessa deu margens comprometidas. Mas quando tem ampliação da margem, né? Que é uma coisa que a gente só sabe quando tem essas situações, que daí a gente vai se aprofundando. A ampliação da margem, né? Mais em volta, assim, vamos explicar bem genérico. Afasta um pouco, aí era livre de neoplasia, ou seja, não tinha doença na volta. Então eu pude continuar com a rádio. Fiz 20 sessões de radioterapia, 15 gerais, assim, e 5 focadas, né? Hoje, né, o que eu tenho para dizer assim de que eu já fiz minhas consultas com o Márcio de novo, fiz minhas consultas com o Onco, né? A gente já conversou. Eu vou fazer só acompanhamento por enquanto, né? Tá tudo certo, faço os meus exames. A única coisa que agora eu tenho que cuidar também, né, Ju, que eu compartilhei contigo, foi o exame genético que eu fiz, que Cláudia, deu... antes da gente entrar no genético, vamos lá atrás, quando tu pegou o diagnóstico, que eu tô com o roteiro que nós programamos aqui. Quando tu pegou o diagnóstico lá, que era um carcinoma invasor grau 3, a história de ir pra internet. Ah, é muito importante. Quem está ouvindo, quem sabe de alguém que está passando por isso, não deixe a pessoa procurar na internet. Porque, eu vou dizer, eu fiz isso. Eu fiz porque eu queria saber só aquela parte do grau ali que eu não entendia, né? Eu fiz, mas eu tinha ciência, né? Eu sabia que eu ia pesquisar, eu ia achar coisa ruim e eu ia limpar aquilo ali em mim. Mas muitas pessoas se apavoram porque aquilo ali é assustador quando começa a ler. Então não procurem na internet, não pesquisem, não queiram saber. Falem com o seu médico, fala, né? Se é com a ginecologista, com a mastologista, falem com o médico que vai ajudar e vai entender, né? Com pessoas que realmente entendam e vão ajudar de uma forma positiva, não na internet, porque a internet traz muitas coisas assim que é só casos trágicos, né? Outra coisa também, eu acho que quando a gente é diagnosticado, pelo menos eu
depois, né, de passar por isso, no início, lá desde o início, na verdade, eu já fui buscar por casos de sucesso. Eu busquei casos de mulheres que tiveram e que venceram e que passaram por isso de uma forma legal. A gente tem vários, né, casos de famosas, a Cristina Ranzolin, Ana Furtado, a Susan Gulo. Então, várias mulheres que passaram por isso, que tem ali, né, os depoimentos dela, tudo que elas fizeram, coisas positivas. Então, busquem coisas assim, não notícias trágicas na internet e Uhum. informações sobre a doença em si, né? Sim. Ali, sobre o tipo, porque é assustador mesmo. Uma outra coisa, Cláudia, assim, que é importante a gente falar, né? Porque sempre se pensa na história genética, né? Então, a pessoa tem uma história familiar e a Cláudia foi um caso totalmente atípico, né? Porque a Cláudia não tinha história familiar de câncer, Não, né? Tu não bebia, tu não fumava, tu não. não estava acima do peso, tu já vinha tendo uma alimentação saudável, Hum, a então não tinha tido Covid, né? Porque já estão associando a uhum, proteína spike do Covid, principalmente os dois primeiros lá atrás, que ela poderia interferir, né, numa proteína que é a P53, que é inibidora do câncer. Então a Cláudia ela não tinha tido Covid, ela acabou tendo Covid no final da gestação e aí nessa fase, então assim, a Cláudia foi um caso que a gente não tinha um motivo assim palpável. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, quando tem câncer de mama, a parte emocional, a nossa frequência, inclusive tem uma, que a Cláudia vai falar sobre isso, a gente tem uma, chama-se escala de Hawkins. A escala de Hawkins, ela mede a frequência com que a gente vibra. Então, por exemplo, 200 é a frequência da coragem. Então, quando nós começamos a vibrar abaixo de 200, as nossas células adoecem. uhum. Então, assim, aí tu imagina, Covid, pandemia. Então, são muitas coisas que acabam fazendo as pessoas. Eu, por exemplo, eu já não assisto TV há no mínimo há uns 4 anos, né? Porque quando tu vê as notícias ruins, não adianta, tu acaba baixando a frequência. Baixando, né? É. Isso é uma coisa que eu acho que talvez para ti, Cláudia, tu pode compartilhar com a gente em relação a isso, né? Que a frequência, por isso que não olhar na internet, porque daí tu piora a situação, porque daí tu vai estar Pior. numa situação delicada, insegura, porque tu não sabe o que vem pela frente, mas ao mesmo tempo, né? Ah, mas tem aquela curiosidade de ir, e isso pode piorar daí a situação, né? É. Eu até, a Ju, né, sabe toda a minha vida aí. O ano passado eu tive, assim, momentos super desconectada de tudo, da fé, né? Não estava me sentindo conectada a nada, na verdade. É, mas não é do ano passado, né, Ju? É uma coisa assim que veio acumulando, 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 e eu acho que o ano passado deu um boom. Vai botar. Antes, foi a gota d'água, assim, que antes de eu ter o diagnóstico, antes de engravidar, até em maio, eu tive duas crises de pânico bem fortes que eu jamais imaginei que eu ia ter. Eu achava até assim, será que isso existe de verdade, né? A gente subestima, né, até, mas só quem tem sabe o quão horrível isso é. Porque eu Uhum. achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer, assim, até minha. Como é que é a. Que mede no oxímetro a A saturação. saturação? Até minha saturação tava lá embaixo, assim, de tanto. Sabe, isso aqui me travava. Era um horror. Só quem tem a crise sabe do que eu tô falando. Então, essas crises de pânico me trouxeram uma dor no peito, e eu achava que aquilo eu estava com alguma coisa. Eu fui para a internet, buscava vídeos de como fazer autoexame. Falei com a sogra da minha irmã que teve câncer de mama. Ela disse: Não, calma, fica tranquila, não, mas eu tô com alguma coisa, sabe? Então, a mente da gente é muito poderosa. A gente cocria o que a Cria, gente tá. Né? faz milagres, mas também faz estragos. Isso a gente pode cocriar para o bem, mas também pode cocriar coisas ruins, né? E, enfim, o poder da nossa mente nos traz muitas coisas. Então, assim, eu com aquilo, com aquela crise de pânico, aquele medo, enfim, outras coisas que acumularam para mim, sabe, que eu não estava me dando conta, que eu achava que eu estava bem, que eu estava tranquila, mas eu estava desconectada, sem procurar, assim, a minha fé. E assim, quando eu digo fé, sabe, Ju, não é uma coisa assim só religiosa, é uma fé, assim, de tu ter aquilo dentro de ti, sabe? De te conectar com o universo, com as energias, com, né, com tudo.
E eu tava meio off. Então, eu acho que tudo colaborou, né? Tive essas crises, aí a gente ajeitou ali, eu consegui melhorar, sair da crise, mas aquilo ficou no meu corpo, ficou registrado, porque a gente sabe que todos os traumas, todas as coisas que a gente vive ficam registradas no nosso corpo, né? Então, o meu corpo manifestou, ou eu co-criei, né? Só para o Essa pessoal que doença. não entende muito o que, que seria cocriar. Cocriar é a gente colocar em prática uma criação que já existe, né? Então, Isso. verdade, a nossa realidade, teoricamente, na quântica, ela já existiria. A gente cocriar o bom ou o ruim, né? Depende da nossa mente, da nossa vibração, né, Cláudia? E tu sabe, Ju, que a gente, assim, que estuda, né, essa parte mais holística, esse olhar mais amplo, mais, enfim, a gente consegue ter um entendimento, né? E por mais que eu estava desconectada, quando eu tive isso, opa, né? Alguma coisa tá aí para eu enxergar, né? Não veio por nada, veio para me trazer algum recado. Uhum. E realmente, a doença não vem, que nem assim, eu já ouvi do cara que faz a constelação para mim, sabe? Eu gosto muito dele, das nossas conversas, e ele falou: a doença não é má, a doença não é ruim, ela vem para te trazer uma mensagem, né? É, E ela veio para nos acordar, assim, vamos lá, vamos se conectar, vamos buscar a fé, vamos buscar toda essa, trazer isso de volta, né? uhum. E foi o que aconteceu. Veio o diagnóstico, como eu falei, no primeiro dia eu fiquei ruim, no segundo eu já comecei a buscar minhas conexões de novo e vamos trabalhar a cabeça, vamos trabalhar a mente. E aí busquei tudo, ativei tudo que eu tinha e muito mais. Trouxe muitas coisas à tona, me abri muito mais para conversar coisas que eu não estava conseguindo expor, né? Então é muito importante a gente conversar, falar, não deixar essas coisas mágoas e coisas trancadas, porque tudo isso vai reverberando e trazendo coisas para o nosso corpo. Existe um trabalho na Finlândia que eles já fizeram uma relação entre perdas, frustrações, separações traumáticas, tipo mães e pais que perdem filhos, relacionamentos conflituosos, né? Então, as frustrações profissionais, então, como causa de alguns tipos de câncer, né? E o de mama é um deles, né, Cláudia? É. É, Cláudia, oi. voltando lá quando tu estava no. Porque daí a Cláudia não tinha nada que a gente soubesse até a Cláudia fazer os exames, né, de mutação. Então, o mais Uhum. conhecido deles, que é o BRCA1 e 2, o da Cláudia deu negativo, né? Só que aí a Cláudia teve uma outra, né, um painel genético, que a gente falou aquele dia nos testes nutrigenéticos. Esse é um teste de, Uhum. né, que é um painel de câncer hereditário. Então, a Cláudia teve uma mutação, né, que estaria associada com risco de câncer de mama e com câncer de ovário, né? Tu quer falar um pouquinho sobre isso, Cláudia? Para mim, assim, foi meio uma surpresa, né, Ju? Porque como a gente comentou, eu não tenho nenhum caso na minha família de câncer de mama e nem de ovário. A minha mãe teve um carcinoma in situ no colo do útero, né? Não é, Quando. Oi? o colo do útero não é hereditário. Não, aí não tem É. nenhuma relação, né? Você Então, endométrio, mas colo não. isso, exato. Não tem nenhuma relação, né? Então, para mim, agora meus pais vão ter que fazer um estudo, né? Um rastreamento também para ver de onde é que veio esse gene, se foi do meu pai, se foi da minha mãe. Pelo aconselhamento da geneticista, né, Ju? Uhum. Se for por parte da minha mãe, ela recomenda então que eu faça a remoção dos ovários, né? Para que não corra o risco de ter algum tumor, né? E se for por parte do meu pai, ela recomendou que eu espere entre 45 e 55 anos, ali que eu posso esperar para tirar. Agora, isso tudo é novo. Essa informação eu tive essa semana, então agora eu estou processando tudo isso. Vou ver como que vai ser, eles vão fazer os exames, vamos dar o andamento, né? Depois, mais tarde, eu vou trazer essa notícia para vocês. Mas, por Outra enquanto, coisa, Cláudia, ali nos resultados, né? Porque geralmente o câncer de mama são feitos exames para ver assim, a presença de receptores, né? De estrogênio, de progesterona. E os da Cláudia, eu tô com eles na mão aqui, né? Então, de estrogênio foi baixo, foi
cerca de 10% das células, né, neoplásicas. O de progesterona foi 2%. 2%. É a 2, é o outro que é bem complicado, né? Ela também deu negativo. E o KI67, ele deu positivo em 20% das células. Ele é considerado agressivo quando é acima de 30. Então, a gente poderia considerar ele como um pouco agressivo com esses resultados que a gente tem na mão, né? Esse da segunda cirurgia, né, Ju? Esse é o imunohistoquímico que a gente chama, né? Então, coisa que vai nos tranquilizando, né, Cláudia? Isso. Não vai, porque se tivesse, vai, que as pessoas que estão aqui, muitas já têm familiares, já sabem como funciona. Usar tamoxifeno, anastrozol. Então, isso geralmente se usa quando se tem receptores igual, positivo em quantidade maior, né? Então, como os da Cláudia foi negativo e foram negativos, então ela não, nesse momento, não teria necessidade de usar nenhum tratamento adicional, né, Cláudia? Isso. A maioria das pessoas, até que eu vejo na minha volta, que quando a gente tem uma situação dessas, né, Ju, a gente procura, né, casos e comparar o teu caso, enfim, saber como é que foi para outra pessoa, né? E a maioria das pessoas que eu vi, assim, na minha volta, foram com receptores hormonais. A maioria. A maioria. Teve um caso de uma menina bem jovem que eu conheci, a Bruna, nem sei se ela não tá por aqui agora, mas que ela também, sabe, com 29 anos ela foi diagnosticada. 29 ela tinha o ano passado, esse ano ela já tá com 30. Mas com 29 foi diagnosticada com triplo negativo. E no caso dela, assim, eu me apavorei, Ju, porque ela disse que tinha dores e a mama já estava ficando deformada e ela já tinha ido em 4, 5 ginecologistas, ninguém tinha pedido para ela fazer a eco. Ou seja, fiquem atentas, não se satisfaçam com uma resposta, assim, né? Porque se é uma coisa que intuitivamente tu tá achando que tá estranho, vai atrás, né? E ela também foi atrás de outra opinião e já estava com 13 centímetros o tumor dela. Então, muito, muito grande, né? Assim, e o dela era, assim, dessa mesma forma, assim, triplo negativo, agressivo, né? Então, umas características similares, porém o tamanho muito maior. E eu me lembro de eu conversar com ela, Ju, e a gente se identificou muito, assim, porque ela fez também a maioria das coisas que eu agi no início lá, a minha alimentação eu mudei completamente. Outros tratamentos complementares, óleos essenciais, né, coisas, terapias energéticas, tudo ela tinha feito como eu. E o tumor dela reduziu absurdamente com as químios. Ela teve que fazer químio, né? Mas reduziu muito, ela conseguiu fazer cirurgia e zerou. E ela me comentou que uma menina que estava também com ela, que o da menina era 6 centímetros, só que a menina não estava nem aí, não se cuidava, não cuidava da alimentação, o da menina não reduzia, sabe? Ela não tinha a mesma resposta. Então, ou seja, por mais que seja uma coisa ainda muito intangível, assim, para algumas pessoas, né? Essa relação da alimentação, da gente cuidar de outras coisas energéticas, né, para nós, faz muito sentido, né? Eu acho que a gente se busca casos. Eu tenho médicos assim que já me falaram: não, mas eu sou mais cientista, eu não acredito tanto nisso, mas ok, a gente vê resultados. Então, se vê resultados, né, eu acho que é benéfico. Eu tenho aqui um fisioterapeuta aqui na cidade que eu moro, que eu estava fazendo um tratamento com ele, e ele me falou, ele trabalhou na parte da oncologia, e ele via quem chegava lá com uma mentalidade de que ia se curar, só de pensamento, ia se curar, que ia sair bem, que chegava lá, tinha resultados ótimos. Mas tem pessoas que já chegam com aquela coisa da doença e que não vai conseguir sair disso, que vai morrer, que tá mal, e aí tu só vai afundando, sabe? Então, ou seja, não é só pensar positivo, é sentir isso. Eu sentia tanto, naquele primeiro momento, eu sentia tanto que eu sonhava, e eu tinha que acordar e olhar meu seio se era verdade. Eu olhava e tocava assim, é verdade, porque para mim não era mais real aquilo ali, sabe? Porque para mim já estava tudo resolvido. Então, de tão forte que era o sentimento nisso. Uma coisa, Cláudia, que tu falaste ali na alimentação.
eu atendi uma paciente esses dias, que é uma paciente que está em tratamento de câncer de mama há um ano. É uma paciente que é nova comigo. E ela melhorou muito, assim, fisicamente. Ela melhorou, assim, uns 70, 80%, em questão de 2 meses, 2 meses e meio. Só que, aí, quando ela veio, o que que piorou? Piorou a hemoglobina glicada, o colesterol. E aí eu perguntei para ela, por um acaso, tu não, nas últimas 4, 8 semanas, tu não comeu nada, não teve nenhuma festa? Aí ela disse, doutora, teve uma festa, que é da amiga dela que me indicou, nós tomamos Freixenet a noite toda. Aí eu falei com ela, tu sabia que o álcool é um veneno, né? Então, é uma coisa assim que o que levou ao primeiro câncer tem que ser mudado, né? Que aí eu comentei com ela, agora tu tá tomando medicação que tá inibindo teu estrogênio ali, né? Que ela tá usando tamoxifeno, com todos os problemas que ele traz. Mas depois que parar o tamoxifeno, realmente é um problema. Então, assim, tem que mudar a alimentação, tem que... O sono, que eu acho que hoje também é uma coisa que eu não sei como é que era o teu sono antes disso, né? Porque eu acho que o sono, as pessoas estão deixando tudo para de noite, e a melatonina, ela é um potente antioxidante e anticancerígeno, né? E se tu for ver as pessoas, é difícil tu ter alguém que deita entre 10 e 10 e meia, que seria para pegar o pico da melatonina entre 1 e 2. Então, o sono é outra coisa importante, né? E esse outro lado que tu falou ali, eu também acredito que tenha uma importância muito, né, fundamental. Eu acho que isso faz parte, né? Eu, na minha família, nós tivemos já muitos cânceres, né? Então, eu digo que o câncer, ele nos coloca... Isso eu até escrevi no meu livro, né? Que quando a morte súbita, ela não dá tempo pra gente, né? A morte súbita, tu não tem tempo de se despedir, de pedir perdão, nada. O câncer, ele dá isso, né? Até para quem está com câncer, né? De poder se recuperar e se curar. E para os familiares também se redimirem, né? Então eu digo que o câncer, ele é ruim, essa palavra é ruim, mas tem essas coisas que a gente poderia, né? Porque eu sempre digo, se a gente não aprende com a adversidade, vai acontecer novamente. Se não for ali, vai ser outra coisa. Então isso é importante, tudo é lição, né, Cláudia? Tudo é lição, né? Muito. Então, eu até brinco, né, que todas as lives que eu faço, eu bato sempre na mesma tecla, né, que é alimentação, exercício físico, sono, né, e manter a cabeça mais tranquila possível, né, porque há um grande problema das pessoas, assim, viverem só o problema do trabalho, só o problema que tem, e esquecer, né, então, ontem eu atendi uma paciente, ontem não, foi feriado, anteontem, que eu disse para ela, tu é a dona da empresa? Não. Então, assim, ela come quando dá, ela tá acima do peso, ela não dorme. Claro que é uma paciente que vai acontecer alguma coisa daqui a pouco. Então, assim, daí eu comentei com ela, eu digo, mas tu é a dona da empresa? Não, ela é mais um número lá dentro. Então, as pessoas têm que se dar conta disso, que se elas não estiverem bem, elas não vão poder ajudar ninguém. Né? Muito menos os familiares que precisam, né? Oi, Cláudia. A internet da Cláudia resolveu dar um tempo também agora. Eu vou responder uma pergunta que veio em relação ao diagnóstico do câncer de mama na gravidez, ou talvez até fora, se a prótese teria algum problema. No caso da Cláudia, não teve problema nenhum. A maioria das próteses, elas são colocadas abaixo do músculo. E o nódulo da Cláudia, ele era por cima da prótese, então ele era bem próximo à pele, e então foi bem fácil de diagnosticar, foi bem fácil de fazer a biópsia, justamente porque ele era superficial, né? Cláudia, eu acabei falando ali, é uma pergunta que veio, né, que se a prótese poderia atrapalhar. Nós temos aqui agora, acabou de entrar, eu acabei de falar dele para ti, o Rubens Coelho, né, que o Rubens é um querido amigo que trabalha hipnose associada com o câncer, né? É um trabalho muito bonito, assim, quem quiser acompanhar ele lá na página dele do Instagram, o Rubens tem um trabalho muito bonito, assim, da hipnose do câncer. Então, hoje nós temos muitas terapias, assim, que estão voltadas para isso, no sentido de que ocorra uma mudança profunda, né? Porque o câncer, ele não é uma coisa, ele é algo que veio lá de dentro, né, Cláudia? Então, realmente, né? Olha Até ele aí assinando. se o Rubens quiser entrar com a gente aí em 3 aí para nós. Enjo, falando Tá. da prótese, Uhum. né, que tu estava falando aí da prótese, no meu caso, pelo contrário, né, de fazer de prejudicar, ela até ajudou, porque
Eu tenho prótese já há bons anos e acabou que deixou o nódulo mais saliente, né? E eu fiz as duas cirurgias, eu fiz as duas cirurgias, nenhuma das cirurgias teve problema com a prótese, né? Tá intacta, ficou tudo certo e, enfim, não prejudicou em nada. Uhum. Cláudia, assim, até a Danusa comentou ali também em relação, por exemplo, de ir atrás, né? Eu tive um caso parecido com essa menina que tu falou agora há pouco. Era uma menina jovem, acho que ela tinha 26 na época, e ela notou o nódulo dela, foi no médico, ele disse, não, tu é muito nova. Daí a irmã dela trabalhava numa clínica. Oi, Rubem. Olá, tudo bem, Ju? Seja Oi? Entrando aí de penetra bem-vinda na live de falando vocês. da live, querido. Se É, o... contar para nós um pouquinho da tua experiência, Rubem, da hipnose no câncer, eu acho que é um assunto muito interessante. Até nós podíamos fazer uma live um dia desses sobre isso. com certeza, com certeza. Eu venho trabalhando nessa parte da medicina integrativa, né, onde a gente ajuda as equipes médicas a tratarem as emoções dos pacientes oncológicos. Porque o que a gente tem visto é que a medicina tem um profundo, intenso trabalho em monitorar essa doença, todos os estágios, tipos, e tem um trabalho muito intenso relacionado a isso. Mas, quando a gente fala das emoções, eu costumo falar, e no livro que eu publiquei sobre isso também, que existe uma doença dentro da doença, que é todo o processo que toma o paciente pelo medo, pela incerteza, insegurança, aí pode entrar a ansiedade relacionada à próxima consulta, ao resultado do exame, aí entra uma questão de ansiedade e também a depressão, porque vai perdendo os amigos, o trabalho, e entra numa espiral emocional que leva a uma degradação do próprio sistema imunológico. Porque as emoções são tão negativas e as pessoas que estão à volta também muitas vezes não sabem como lidar com um paciente oncológico ou com um familiar oncológico e acabam, na melhor das intenções de ir lá, dar uma força, dar um alô, acabam trazendo uma perspectiva muito ruim para o paciente pelos seus comportamentos, não trata normalmente a pessoa, fica pensando, será? Tem gente que chega ao extremo de achar até que pega, então, só de chegar perto. Então, são tantas coisas, né, que a gente vê trabalhando com isso. E o trabalho que eu venho fazendo é esse, é usar a hipnose clínica para poder resgatar essas emoções e entregar para a equipe médica o paciente com a certeza de que ele vai passar por isso e sair do outro lado mais forte. Com a certeza de que ele vai poder encontrar em si a luz que ele precisa e entender que a doença não é o fim, que a doença é um desafio que vai o tornar mais forte lá na frente. E que, se é plano do Papai do Céu, que realmente essa doença vá tirar a vida da pessoa, e todos nós estamos fadados a isso mais cedo ou mais tarde, que aproveite o tempo que tem com mais vida possível, esperança, fé em cada momento, aproveitar cada momento, porque se o paciente oncológico tem a perspectiva de deixar esse mundo mais cedo, então que aproveite com alegria, com tudo que ele puder dentro da condição física que ele tiver, de realizar seus sonhos, porque se para ele é mais premente, então o tempo é uma questão mais fundamental. E o que eu ouço das pessoas que eu converso é que, dentro dessa perspectiva, as pessoas ficam mais seletivas, prezam mais pelas pessoas que convivem com ela, dão mais um tempo de qualidade para cada momento. Então, realmente, a pessoa passa por uma jornada de autoconhecimento que faz toda a diferença na pessoa que ela se torna e também quando ela faz os resgates emocionais dentro do tratamento complementar com a hipnoterapia, ela chega e toda a equipe médica e de apoio percebe o que aconteceu com essa pessoa. Porque ela chegava aqui chateada, triste, preocupada, e agora ela chega rindo, incentivando as outras pessoas, animada. O que houve contigo, mulher? Então, é assim que as pessoas
notam. Eu convidei a Cláudia justamente porque a Cláudia, ela fez isso, ela fez aquela coisa de para frente e a Cláudia, ela tá com um projeto muito interessante, que até eu disse para ela que eu ia conectar vocês, tu viu que o universo já conseguiu fazer isso por nós. A Cláudia, ela fez esse movimento de poder ajudar mais pessoas nesse sentido, assim, de disponibilizar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, né, de atender pacientes com câncer, não sei especificamente, provavelmente a Cláudia vai ser câncer de mama, porque a Cláudia, a história que ela nos contou, que tu entrou agora há pouco, foi realmente isso. A Cláudia, ela pegou, tipo, ao invés de achar que vai dar tudo errado, não, ela pegou isso e foi pra frente e realmente tá dando tudo certo, né, Cláudia? Então, realmente... Eu busquei, assim, o melhor... essa visão, assim, né? De que o quanto é importante ter essa atitude positiva. Ah, com Eu busquei, certeza. Ju, o melhor, assim, em todas as pessoas que eu encontrei pelo meu caminho, sabe? Na minha família, nos meus amigos, todo mundo que me trazia coisas boas, eu busquei tudo isso e fui acumulando. E vamos lá, e só coisa boa, e vamos... E a gente se via... Nós nos... Mais a questão da gestação, né, Ju? Que eu acho que me A Cláudia empurrava estava mais grávida, ainda né? Então a gente... para ser mais forte. E até no final ali, como eu te falei, né, na radioterapia, eu ia todos os dias lá, bem faceira, vou lá fazer minha rádio, ia bem cedo, chegava lá, brincava com os enfermeiros, ia bem, né, assim, contente. Via que tinha algumas pessoas no clima, mas enfim. E no último dia da minha rádio, né, eu comentei contigo, né, Ju, eu quis fazer um agrado, porque eu acho que todos ali, os enfermeiros todos, nos tratam assim com tanto carinho, com tanto aconchego, né? Assim, eles buscam trazer assim um clima assim de tranquilidade, da gente se sentir bem, de que tá leve, né? E aí eu, como sou mais das energias, eu levei uma pedra para eles, para cada um quartzo rosa, que é do amor incondicional. E para os meus colegas de tratamento, eu levei o quartzo verde, que é a pedra da saúde. E com cada uma eu botei uma mensagem. Escrevi à mão uma mensagem para cada um que estava lá em tratamento e uma mensagem para os enfermeiros. E foi tão legal que no final na minha última sessão, os enfermeiros todos se reuniram, né? Pararam de atender, ficaram todos reunidos ali. E eu fiquei conversando com eles, falei, porque até quando eu comecei a fazer minha rádio, teve uma história bem legal, que no primeiro dia eu fui secar meu cabelo e eu peguei um top da minha filha e botei, só para segurar uma mecha para eu conseguir secar o resto. E eu me vi assim, nossa, como eu fiquei bonita com esse top vermelho, né? Por que que a gente deixa de ser, assim, espontâneo, né? Por que que a gente deixa... Porque só a criança pode usar um enfeite no cabelo. Por que que eu não posso? Então eu vou usar. E eu fiz um combinado com a minha filha que todos os dias do meu tratamento eu ia usar um top diferente dela. Então eu chegava lá no hospital todos os dias com o meu top e os enfermeiros me olhavam, tá, mas ok, né? E uma das enfermeiras, um dia só que eu não fui com top porque eu tinha dormido na casa da minha mãe, eu fui com uma piranha e ela assim, ué, cadê teu top hoje? E aí eu contei a história para ela. E no último dia da minha rádio eu contei para todos. E todos se emocionaram muito, assim, sabe? Porque eles não sabiam de como eu fui parar ali, né? Que eu tava grávida. Então, eu mostrei a foto da minha bebê, contei minha história para eles, contei a história do top. Falei da importância que tem eles no nosso tratamento ali, né? Então, que eles continuassem sendo assim, porque eles fazem toda a diferença, né? Vocês fazem, assim, os médicos, né? Que nos apoiam, que estão nos dando carinho, nos dando força, né? Tu desde o início, né? E muito antes, tu tá sempre comigo, mas desde o início ali do nosso diagnóstico, nosso que eu digo porque, né? Tu tá ali sempre, a gente tá junto, vamos lá que a gente tá junto. Então é isso, sabe? A gente criar essa egrégora, e eu acho que esse projeto que eu tô criando, que eu tô compartilhando contigo, é para isso, sabe? Para que a gente possa mostrar para as outras mulheres que estão passando por essa situação, ou enfim, outras doenças, né? Que a gente pode ter um olhar diferente, né? Enxergar de uma forma mais leve e que isso nos traga os aprendizados, que a gente leve só os aprendizados e deixe a doença em outro plano. Perfeito, perfeito. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para se perguntar como é que essa bênção veio parar na sua vida? Por que que ela chegou? A bênção que eu chamo é essa doença?
porque foi É, uma bênção. Você foi. percebeu que nas suas palavras, no seu olhar, a luz que hoje emana de dentro de você, encontrando seu propósito, encontrando a forma de mudar a vida de outras pessoas, tanto da equipe que cuidou de você, com a eterna gratidão que você demonstrou para eles, com o carinho de fazer mensagens personalizadas à mão. Você entende que a doença, ela despertou em você o seu melhor lado, Uhum. e no livro que eu escrevi, eu trago um pouco disso. Existe um lado bom dessa doença, apesar de toda a preocupação, as emoções, o turbilhão de emoções e inclusive toda a condição física que pode se agravar em vários pacientes, ela traz algo muito positivo. Tem um lado tão... Todo lado ruim que tem a doença, ela é compensada por um lado extraordinariamente bom, que é esse lado dessa sua descoberta de propósito. Quantas pessoas chegam na idade avançada e não encontrou ainda um propósito de vida, chega vivendo igual galinha, né? Não come, dorme, enfim, não tem uma razão de viver, e espera o dia da morte chegar, e você parece que, inspirada por esse desafio, tão jovem, já encontrou um propósito, né? Pela forma como tu te expressa e manifesta esse projeto. Então, é disso que se trata. A doença não é o fim, a doença é um desafio, né? Um desafio que se transforma e que tem um prêmio no final. E esse prêmio Começa uma nova história, né? é uma nova história, é uma nova vida, com muito mais qualidade em relacionamentos, qualidade de tempo, de Mais momentos, né? significado, né? Exatamente. Então, tem muita gente que precisa aprender essa lição e com certeza você vai ser uma pessoa importantíssima nesse processo, né? No processo de levar isso não só para os pacientes, mas para as próprias equipes médicas. Você teve a sorte de ser conduzida pela doutora Juliana, mas tem gente que não tem essa sorte, que chega no dia do diagnóstico, o médico abre uma estatística e diz assim, olha, pelo seu tipo de câncer, você deve ter uma sobrevida de 6 meses e 70% com o teu tipo de câncer não sobrevive mais que isso. E é O assim que eles dão a notícia. prognóstico, né? O prognóstico que é. Exatamente. Aí vão falar do tratamento. Aí começa a falar do tratamento, ele começa a falar assim, ó, você vai fazer não sei quantas sessões de químio, você vai enjoar muito, você vai Só traz a parte ter ruim, dor de né? cabeça, seu cabelo vai cair, vai te dar tudo que vai acontecer. Sabe o que que chama isso? Chama-se hipnose de vigília. Tu tá Você vai... induzindo a pessoa a sentir Você tudo isso, eu acho. Exatamente. Aí, Né? o processo de terapia com hipnose, a gente induz a um relaxamento mental para fazer programações positivas para as pessoas. O médico, quando está diante de um paciente fragilizado, ele já está em estado hipnótico, mesmo sem um transe induzido. Então, toda vez que o médico disser o que vai acontecer, ele está programando a mente da pessoa. Por isso Uhum. que uma das partes do meu trabalho é em educação para equipes de atendimento. Não só médicos, paramédicos, enfermeiros, pessoas que estão em contato direto com o paciente. Eu cheguei a dar um curso na Unimed de Fortaleza para 200 médicos, em plena pandemia, para poder falar sobre a hipnose de vigília. Isto é, a pessoa chega num estado fragilizado, ele precisa, obviamente, dar o prognóstico, mas dizendo tudo que ele tem de positivo para apoiar na cura, no tratamento, e buscar a sua força interior para superar tudo. E não focalizar nas coisas ruins que podem acontecer, até porque não acontecem com todos. Até É. porque a estatística é uma curva, né? A curva normal que sempre tem os pontos fora da curva. E por que que aquela pessoa que está ali na frente não pode ser o ponto fora da curva? E por que que a gente não pode, sugestionando positivamente, arrastar essa curva e transformar ela numa outra curva muito mais positiva, com tratamentos mais completos que levem em conta as emoções? Fala, Juliana. Eu tenho um caso que eu fiz isso. Há 6 anos atrás, em outubro agora, está fazendo 6 anos, apareceu para mim uma menina de 35 anos, com 32 quilos, totalmente desnutrida, nunca tinha feito preventivo, estava se tratando pelo SUS
E aí a irmã dela levou ela para me dar, dizer para ela que ela estava com câncer porque ela não queria se tratar. E daí na época que a mãe e o marido na época não queriam falar nem a palavra câncer perto dela. E aí eu, né, peguei ela pela mão, levei na frente do espelho e perguntei para ela: "Tu não acha que tem alguma coisa errada contigo?" Daí ela começou a chorar e se abraçou em mim. Daí eu disse assim: "Olha, tu estás com câncer de colo de útero. Se tu não se tratar, ele vai te vencer. Mas se tu quiser te tratar, eu vou te ajudar e nós vamos vencer ele." E ali a gente começou uma história muito interessante. Hoje eu estudo um pouco de genética, mas naquela época eu nem sabia que era isso que eu fiz, né? Eu comecei a dar vitaminas para aquela menina, vitamina D, vitaminas do complexo B, magnésio, eu conseguia amostra, dava para ela. Essa menina ela já estava invadindo um pouco o intestino. E o tempo foi passando, ela fez a braquiterapia, que eu acho que é um dos piores tratamentos que existe, que se coloca um material radiativo intravaginal e aí fecha a menina, né? Então, essa menina, a gente se viu muito, assim, como ela tinha condições mais, né, ela mais humilde. Então, eu acabei ajudando muito ela, porque ela entrou em menopausa precoce, porque daí os ovários dela, com aquele tratamento, eles não funcionaram mais. Ela entrou em menopausa ali com 35. Então, eu usava hormônio para ela, tanto oral, na época que a gente não tinha outro, tópico, né? E resumo da história. Daí veio o Covid, eles não viram ela, ela fazia o tratamento na Oncologia do Centenário. E o ano passado ela foi lá e o médico atendeu ela, acho que só faltou ele dizer para ela: "Tu tá viva?" Porque ele disse assim: "Nossa, como tu tá bem?" Daí ela disse: "Por que, doutor? Não era para mim estar bem." Aí ele falou para ela: "Para nós aqui o teu prognóstico é nos 6 meses. A gente não. Ainda bem que não falaram, né? Porque tu imagina se eles Sim. falam isso pra ela." Aí ela disse: Tá, "Foi a médica que me tratou eu. Vocês trataram o meu câncer e ela me tratou." Então, assim, daí ele foi, é um caso que eu tenho real, assim, no meu consultório, né? No consultório, E é eu gosto, isso. a gente, eu não sei se vocês, agora são 6 anos, na verdade. eu não Maravilha, sei e se é isso vocês mesmo. conhecem o trabalho do Joe Dispenza, que ele Sim. tem um trabalho que é o efeito placebo. Uhum. Uhum. Ele não nega os medicamentos, a medicina tradicional, mas ele fala muito sobre o efeito placebo, que é justamente a gente trabalhar positivamente essas sensações e sentir. E ele mesmo teve uma experiência, né, Uhum. de um acidente que ele ia ficar paralisado para o resto da vida. E ele trabalhou dele que ele ia segurar, que ele ia voltar. E tá lá super bem, né? E só que ele botou uma missão, que se ele conseguisse isso, ele ia estudar a mente humana e estudar essa relação do corpo e mente para poder ajudar as outras pessoas. E é o que ele faz hoje, e é sensacional o trabalho dele. Então, Maravilha. esse efeito placebo é muito interessante, porque tem uma Cláudia, relação com tudo isso que a gente está falando. É um nome, é um outro nome para hipnose. É, Porque, porque é, de verdade a nossa mente subconsciente ela tem poder sobre o nosso corpo, nossa mente inconsciente, involuntária e principalmente sobre o sistema imunológico. Então a gente consegue dar sugestões para a mente subconsciente que vai influenciar no comportamento inconsciente, no comportamento involuntário. Falando para leigos, né? Hoje em dia, nos estudos de medicina integrativa, o protocolo ERAS já tem, que vem da Europa, né? No Brasil a gente tem o acerto, que é a recuperação acelerada do paciente cirúrgico. Ele já tem a teoria que substitui a homeostase, que é a teoria da alostase, que é o que? Nosso sistema é preditivo, ele não é reativo, como se diz por aí. Então, a gente tem uma expectativa de cura, nosso corpo todo já se prepara para a cura. Se a gente tem uma expectativa de agravamento da doença, o corpo todo se deprime e aí entra num processo depressivo do eixo HPA, né, ali do hipotálamo, e acaba gerando uma série de processos que vão dar condições propícias para a doença se desenvolver, baixa imunológica, processos inflamatórios, enfim, tudo que pode ser ruim para o corpo vai acontecer porque ele está esperando que fique grave. Quando você tem a expectativa de cura, o corpo todo se prepara para a recuperação e não para se deprimir. Então, dentro desse processo, a mente tem uma influência incrível e isso já está sendo estudado e já tem N artigos para vários tipos de situações dentro da própria literatura da medicina, lá no PubMed. Então, hoje a gente tem usado o PubMed, tem
trabalhado junto em equipes integradas com médicos para a gente ter a credibilidade que a gente precisa dentro da área médica. Não ficar como um terapeuta numa bolha isolada só para quem acredita. Não, a gente precisa entrar para dentro dos hospitais, a gente precisa entrar para dentro da saúde pública para colocar isso. Por exemplo, na França, todos os hospitais públicos da França utilizam a hipnose antes de botar qualquer medicamento para dor dentro do paciente. Por quê? Porque sabe-se que com a mente ativada para eliminar a dor, quem é que controla a dor? A dor é uma sensação. Se você tem um paciente com dor, identificou o problema, ele não precisa mais da dor. Então, você pode tirar a dor dando sugestões para a mente. Aí, se a pessoa for bloquear a sugestão, aí sim entra com alopatia. Então, assim, isso é protocolo já há muitos anos na França. Mas no Brasil... Em outros países também, né? Não, toda a Outros Europa. países já usam também terapias complementares dentro dos hospitais, né? Aqui no Brasil tá meio devagar, mas eu acho que já... incipiente no Brasil, mas está evoluindo cada vez mais. Tá evoluindo. Tanto o Brasil, porque a gente é muito baseado nos Estados Unidos. E lá tem muita questão da indústria farmacêutica. Lá é muito forte essas influências. Eles patrocinam universidades, patrocinam, enfim, estudos. E isso é muito forte. Então, foi negado de forma... Era quase praticamente crime falar publicamente em terapias alternativas nos Estados Unidos durante muito tempo. Agora, pelo sucesso os trabalhos científicos, que são todos internacionais, estão avançando e demonstrando, eles estão se dobrando também, estão começando também a entender que é mais eficiente, menos invasivo, menos tóxico e no frigir dos ovos é mais barato para o sistema todo fazer utilização das terapias complementares dentro do processo integrativo, né? E não vai, de forma alguma, eliminar nada do que é feito. Pelo contrário, entrega um paciente pronto para cura, programado para cura. Precisando, se você ia dar uma dose cavalar de anestesia numa cirurgia, você dá um pouquinho para garantir, vamos dizer assim. E assim você consegue manter uma cicatrização muito melhor, uma taxa de retorno de recirurgia, né? Quando abre, quando precisa voltar para a mesa de cirurgia, que traz uma condição muito pior estatisticamente. Metade dos pacientes que têm que fazer recirurgia não sobrevivem. Então, quer dizer, quando você tem um processo que começou no pré-operatório, preparando a mente para uma cirurgia, e aí depois você tem a cirurgia, tem o pós-operatório, preparando para não enjoar, preparando para não ter dor, para se alimentar o mais rápido possível, para poder entrar num processo de recuperação acelerada, você tem um resultado do serviço muito melhor. E os médicos continuam fazendo as mesmas coisas que eles fazem, os enfermeiros as mesmas coisas que eles fazem, só que com o paciente sempre muito melhor, porque ele está com a mente pronta para passar por aquele procedimento, sem medo, sem ansiedade, sem dor, ou com muito menos dor, sem muito menos enjoo do que poderia ter se tivesse não tivesse um preparo mental para isso, né? Tu falou nessa questão corpo, né? da questão da anestesia e do pós aí, né? Da alimentação. Eu lembrei da minha primeira cirurgia, que como eu estava grávida, teve que ter uma dosagem da anestesia diferente, um trabalho diferente. E das cirurgias que eu tinha feito até então, no meu pós, ali na saída da anestesia, eu nunca tinha tido alteração de pressão. E nessa função da gravidez. E eu me lembro, assim, eu meio zonza, ainda a enfermeira falando da pressão, a gente tem que baixar essa pressão. E eu escutei meio inconsciente ainda aquilo ali, e eu disse, não, eu vou baixar. Tem minhas respirações do reiki lá, dos aterramentos, e não deu 10 minutos, eu já estava com minha pressão normalizada. Acordei, e eu disse, já me dá minha comida que eu quero comer, eu quero ir embora. Tanto que elas chamaram meu marido, ó, vem que ela tá com pressa de ir embora. Então foi assim, a gente também tem que, né, o paciente, isso aqui, claro que eu estava preparada. Sim. Eu tive ajuda da minha família, né, dos meus amigos, todos que me ajudaram nessa transformação também, né. Como a Ju já me conhece, eu já tinha essa conexão antes e estava perdida. Então, eu acho que a doença veio e me trouxe uma reconexão e mais forte ainda, me trazendo mais, assim, como um empoderamento, assim, para eu enfrentar isso e poder e querer ajudar agora outras pessoas também. Mas, claro que
Eu tinha te falado que eu tô com uma paciente minha em trabalho de parto. O Moinhos acabou de me ligar, eu não sei o que está acontecendo. Acho que nós vamos ter que encerrar a nossa live. A gente já está com 1h10, né? Eu queria agradecer Legal. por ter entrado, ter dado a colaboração. Nós vamos programar, de repente, se tu aceitar, para nós fazer uma live sobre isso. A Cláudia também, de repente, vocês se conectam aí. A Cláudia também vai trabalhar nessa área com a gente. Cláudia, muito obrigada. Não sei se quer se despedir do pessoal. Eu que agradeço, Ju. Prazer, assim, que Deus te dê toda essa força, continue te dando essa força. Vou mostrar minhas babies agora. Uhum. Sem inspiração, que olha, passei por tudo isso, ainda tive minhas coisas, minha filhinha perfeita. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Rubens, querido, muito obrigada. Uma boa noite. Cadê, minha bebê? Abrilhantado nossa live aí. Oi, gente! Olha só a nossa pitoca ali. Esse é meu pequeno milagre, ó. E essa é minha... Oi, meu amor, tudo bem? Ó, te ajudo. Nenê. Querido. Parabéns, Cláudia. Que Deus abençoe essa família linda aí que eu tive a honra de poder ajudar a formar. Com certeza. Obrigada, Ju, pela oportunidade de a gente poder falar. Essa ajudar vida quem não precisa. tinha acontecido isso ainda nas lives, mas em algum momento ia acontecer. Beijo para todos. Obrigada. Bom parto lá. Cláudia, obrigada. Uma boa noite para todos que estavam aqui conosco. Grande abraço. Boa noite. Um beijo para todos. Beijo.